Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa especial na web para você que gosta de assuntos ligados à criança e ao mundo infantil. E hoje, eu, Marcelo Augusto Lopes, fundador do Cuca Beta, estaremos hoje abordando um tema um pouquinho diferente. Nós vamos falar de uma modalidade que vem crescendo muito no país. Nós vamos falar das maratonas aquáticas, em especial sobre o Canal da Mancha. E para falar do Canal da Mancha, o nosso convidado, ele que fez o Canal da Mancha em ida e volta e leva diversos brasileiros a fazer essa travessia, nada mais, nada menos, diretamente da Suíça, Igor de Souza. Seja muito bem-vindo, Igor. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos aqui. Estamos aqui para responder as dúvidas. Isso aí. E também para falar sobre o canal, sobre o que ele está fazendo agora, o que ele está fazendo na Suíça, e também para bater esse papo com a gente, elas, as nossas princesas desse programa, diretamente do Rio de Janeiro, Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelinho, Claudinha. Muito empolgada para falar sobre esse assunto. E prazer, Igor. Seja muito bem-vindo. Tem muita pergunta para você. Obrigado. E completando o nosso time, ela, fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, pessoal. Igor, bem-vindo. O Marcelinho ainda não avisou, na verdade, ele precisa estudar melhor o roteiro, que o programa hoje está todo diferente, porque, na verdade, o Igor está aqui, ele é um convidado, né? Normalmente não está aqui com a gente, mas o Marcelo também vai ser entrevistado, porque a gente vai falar sobre travessia do Canal da Mancha, e o Marcelinho é o 10º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha a nado. Então, hoje, na verdade, ele está aqui na condição de entrevistado. Eu e a Rê que vamos tocar o programa aqui hoje. Olha, a produção não tinha me falado isso no ponto, não. Olha, que maravilha. Perdi minha vaga aqui de apresentador. Tá bom, tudo bem. Vou passar para vocês, então, meninas. Fiquem à vontade aí, viu? Vamos lá, pessoal. Seja o que Deus quiser, né? Que a gente está aqui
Não é só a Globo que troca de apresentador, não. A gente também troca, entendeu? Então é o seguinte, eu vou começar então a puxar esse assunto. Eu vou perguntar diretamente para o nosso convidado, para o Igor, né? Igor, por que a travessia do Canal da Mancha, apesar de tanto tempo já que ela existe, ela continua sendo tão fascinante? E por que ela é considerada, no meio das águas abertas, né, o Monte Everest da natação? Bom, vamos lá. Eu sempre gosto, quando me perguntam algo nesse sentido, eu sempre falo assim, o único animal, o único mamífero que arrisca a vida por prazer é o homem. Nenhum outro animal faz isso, né? Um animal pode arriscar a vida para fugir do fogo, para caçar, para fugir de ser caçado, mas o único que tem prazer no perigo é o homem. E o Canal da Mancha é considerada uma das provas mais difíceis do mundo, né, de maratonas aquáticas. E ela mantém uma regra, a maratona aquática evoluiu muito nesses anos, com metragens olímpicas que são menores, com permissão de uso de roupa de neoprene conforme as temperaturas da água, com suspensão de prova quando a temperatura da água é muito quente. O Canal da Mancha mantém essa regra desde 1896. Somente uma sunga, somente uma touca, somente um óculos. Você não pode usar nenhuma bermuda, é sunga. Mulheres, um maiô. Ou seja, a base é enfrentar a natureza desse jeito. Eu considero até que o Canal da Mancha melhorou muito, né? Facilitou muito, porque o mar aqueceu demais, né, nos últimos anos. Raramente você pega uma água de 11, 12 graus hoje no verão no Canal da Mancha. A média hoje está entre 14, 16, 17 graus, né? Então, é um pouco mais fácil. Não é tão fácil, mas é um pouco mais fácil. Então, é essa curiosidade. Todo mundo quer provar que é capaz, né? Quem vai para o Canal da Mancha é porque quer saber, quer testar o seu limite, quer testar até onde pode chegar, né? E é algo que também você tem que combinar com a natureza. Tem dias perfeitos no canal e tem dias que são inimagináveis, né? Eu já levei atletas que nadaram como se fosse uma piscina, apesar da água fria, e já levei atletas em que eu tive que ficar amarrado no barco para poder hidratar eles, senão eu caía no mar. Essas condições que eu já peguei. Então, essa é a façanha. Então, e falam que é o Everest nas maratonas, porque o Discovery Channel, dá para procurar na internet, fez uma comparação do Canal da Mancha com o Monte Everest. E os cientistas consideraram o Canal da Mancha muito mais difícil do que o Everest pelo número de sucessos que tem, tanto pelo percentual de sucesso do Canal da Mancha e pelo percentual de sucesso do Everest. Eu acho que essa é a razão da comparação. Uau! Claudinha, é contigo agora, hein? Então, vamos lá. Por tudo isso que o Igor já falou, gente, quem não nada não tem ideia do que é uma água a 14 graus que ele está dizendo que está mais quentinha, né? Você entra em hipotermia, é uma coisa maluca, e por um período muito prolongado. Não é uma travessia que você entrou, depois de 1 minuto você saiu da água, né? Então, assim, por essas e por todas as outras questões, eu queria saber do Marcelinho. Por que você resolveu fazer essa travessia? Depois o Igor pode responder isso também para a gente, porque o Igor foi e voltou. O que te levou a isso, Marcelinho? Olha, na verdade, quem me levou a isso foi o próprio Igor, né? Que me motivou a isso, né? A gente foi em 2000 para o Havaí, participar de uma prova. Aí, em 2002, a gente foi para a Itália, nadar também 2 provas lá na Itália. E aí, no começo de 2003, eu fui levar as inscrições, né, da academia, onde eu tinha lá a equipe lá que a gente treinava. Eu fui levar as inscrições, o Igor organizava o Campeonato Paulista aqui em São Paulo, né? E quando eu fui levar as inscrições, eu falei para ele, Igor, eu queria fazer algo diferente esse ano. Eu não quero competir uma prova fechada, com metragem, com pódio. Eu queria fazer algo para me desafiar. E eu estava pensando em fazer o Estreito de Gibraltar. E aí ele retrucou de volta e falou, não, Estreito de Gibraltar não. Faz o Canal da Mancha de uma vez. E me responde daqui 1 mês, porque você tem que pagar pelo menos 50% até maio. Então, tinha um espaço de mais 3 meses para frente. E eu perguntei para ele, o que eu vou precisar? Ele falou, você vai precisar de dinheiro e tempo para treinar. Se você tiver essas 2 coisas, você consegue. E aí, demorou acho que mais 10 dias, a gente teve uma prova em São Bernardo, que era a primeira etapa, e eu falei para ele que eu ia fazer. E depois a gente conversou um pouquinho mais lá para frente, em maio. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, está aqui o dinheiro. Levei até o dinheiro em uma competição para ele. Ele falou, está aqui o dinheiro, fica aí, já faz o depósito e vamos embora, vamos treinar. Então,
foi isso. Eu estava mirando uma prova e ele me sugeriu outra. Ô, Marcelinho, qual era a maior prova que você já tinha feito até então, de águas abertas? Eu tinha feito em 2002, eu tinha feito a 14 bis, né? Uma prova que Tá. sai aqui do Guarujá e vai até Betioga, Uhum, e eu tinha nadado 6 horas essa prova, né? tá. Era maior. Ligeiramente menor, né? Sim, sim, sim. Tanto que assim, foi uma surpresa para muita gente que me acompanhava, porque o pessoal me conhecia mais das provas de 1.000 e de 3.000. E eu Uhum. estava começando a nadar provas de 5, 10, né? Na época a gente tinha muito poucas provas de 10, né, sendo realizadas. Tinha no circuito que o Igor organizava 2, 3 provas por ano. Então era muito raro você nadar acima de 5. Então, quando eu decidi mesmo lá em 2003, eu estava migrando, né, para as provas mesmo de 5, 10. Essa é a verdade. Igor, fala você então, por que você começou com essa história? Olha, na verdade, o Canal da Mancha está na minha memória desde o... Puta, eu sou velho, viu, gente? Então, acho que desde 1972, 73, alguma coisa nesse sentido. Eu fui nadador de piscina, né? Fui atleta de seleção de piscina. E eu lembro que eu voltei de uma competição, eu devia ter meus 74, devia ter uns 11, 12 anos, e tinha na Rede Globo, né, passava a Sessão Coruja, eram filmes que passavam tipo meia-noite. Meu pai era fanático por isso. E eu cheguei tarde dessa competição, meu pai estava assistindo, eu estava sem sono, porque eu dormi no ônibus a viagem inteira, fui lá e fiquei assistindo com ele. E passou um filme chamado Deus Salve a Campeã, ou em inglês Queen of the Channel. Existe aí nos sebos da internet, você acha. É um musical, ridículo, né? Mas é a história de uma mulher que cruzou, foi a primeira americana a cruzar e ganhar o Canal da Mancha, né? E apesar do musical ser muito bobo, a parte dela fazer a travessia é aquela coisa, né, de perseverança, um monte de gente desistindo, gente desmaiando, ela quase desistindo, o pessoal incentivando. Ela chegou na França se arrastando, né? Isso mexeu comigo. Mas isso eu estou falando quando eu tinha 11, 12 anos. Eu sempre gostei de travessias, nadei muitos anos travessia. Nadei o circuito mundial durante 17 anos, até muito bem, né? Sempre fui entre os top 8 do mundo todos esses anos. Mas toda vez que eu vinha, eu ganhava uma prova no exterior, ou a imprensa me procurava, eles perguntavam, e o Canal da Mancha? E o Canal da Mancha? E o Canal da Mancha? E eu confesso que eu só tomei essa decisão já no final da carreira, porque para você treinar para o Canal da Mancha, você muda totalmente seu treinamento, e eu disputava um circuito mundial, né? Eram provas longas, tão longas ou maiores do que o Canal da Mancha, mas eram competições, é igual ao circuito de tênis, né? E quando eu tomei essa decisão, eu queria fazer. Eu fiz 2 vezes, né? Eu fiz em 96, eu só cruzei, odiei meu tempo, né? Eu não vou mentir, eu fui para lá para tentar fazer um tempo muito melhor do que eu fiz. Eu era um dos melhores do mundo e o resultado foi pífio, né, em termos de tempo. Mas, por incrível que pareça, eu ganhei a prova. Não deixa de ser uma competição, o Canal da Mancha. E eu acabei ganhando, foi o melhor tempo do ano. E aí fui entender um pouco mais, porque você depende muito da sorte, das condições do mar e tudo. E resolvi fazer ida e volta, porque isso dependia mais de mim, né? Fazer ida e volta não depende só das condições do mar, depende... Nós temos hoje, já subiu a média, quase 22% das pessoas que tentam cruzam o canal, né? Na minha época era 12%, 11%, né? Já quem fazia ida e volta era 0,01%. Né? Muitos tentaram, raríssimos conseguiram, né? Então, cutucou, que eu falo, né? O ser humano é aquele que gosta de desafiar pela adrenalina. Então, surgiu desse modo o canal. Teve o caso de uma amiga nossa, né, que nadava comigo, uma brasileira que chegou a falecer no canal. Infelizmente, tem muitos óbitos no canal, né? E uma brasileira, a Renata Gondi, acabou falecendo. Eu fiquei até surpreso, era uma excelente nadadora. Foi aí que eu resolvi estudar um pouquinho mais o que era o canal, porque para mim o Canal da Mancha era uma prova comum como qualquer outra, e não é. Uma preparação diferente, uma temperatura diferente, o clima, as correntes são diferentes de uma prova normal que a gente faz, então você tem que fazer todo um estudo. E isso aguçou, né? Isso aguça. É como alguém querer subir a montanha e tudo mais. Para que vai subir a montanha? Porque você sabe que só fica 30 segundos, né, lá em cima, né? Você tem que descer rápido, não você morre. Então você demora, às vezes, um mês para subir lá para ficar 30 segundos, mas é só pelo fato de chegar lá, né? Então a mesma coisa, acho que é do canal. Acho que na verdade a grande conquista está na travessia, né? Não está na chegada, né?
não está no ponto de chegada, está no durante, né? É quando as coisas acontecem. Eu vou te colocar mais. Para mim e para todos quem eu levo, né, eu já levei bastante gente, você se desenvolve na preparação, mais do que até a travessia. A preparação é difícil também, né? Você tem que abrir mão de uma série de coisas, tem que se preparar de uma certa maneira, em que, por exemplo, pessoas casadas que eu levei, a minha primeira reunião, a primeira coisa que eu falo é assim, ó, você tem que conversar com a sua família, porque você vai treinar tanto que no final de semana você vai querer dormir. Vai ter mais festinha, não vai ter feriado emendado, né? Você vai ter dia que não vai ter nem sexo, às vezes, né, com a sua esposa, porque você vai estar tão cansado que você prefere dormir do que fazer sexo. Então, é um trabalho, eu chamo de caminho de Santiago das maratonas aquáticas. Você vai ter que ter uma perseverança. Então, é um processo, né, em que o ápice é chegar no canal. Chegar no canal e nadar é uma coisa, concluir outro é o suprassumo. Você falando assim, né, Igor? Eu lembrei, eu fui aluna na faculdade do Pavel. E o Pavel treinou o Gastão, né? O Gastão pai, e que tentou a travessia do Canal da Mancha. E já numa idade mais avançada, né? O Gastão pai. E assim, eu lembro muito do Pavel falando disso, dessa preparação, e do Gastão ter ido lá na faculdade falar com a gente e contar, embora ele não tenha concluído, ele fala exatamente dessa questão da jornada. Embora, lógico, ele ficou decepcionado, mas ele falou assim: o tentar foi o desafio que para ele foi fascinante. Acho que se eu não me engano, ele tentou 2 vezes, não foi? 2 vezes. Duas Ele chegou a procurar na época. O seu Gastão foi vezes. treinar comigo uns dias. Então, ele tentou 2 vezes e foi pela temperatura mesmo. E aí, você colocando isso, veio de acordo com a pergunta que eu fazia para o Marcelinho, né? Como foi? Decidiu, tudo bem, eu vou, tá aqui o dinheiro, beleza, mas como foi conciliar trabalho, família e treinamento? Já que o Igor deu essa deixa aí, como é que foi isso? Teve reunião com a família? Como é que foi? Se isolou? Como é que foi isso? Não, bom, família foi o último tripé que ficou sabendo da viagem, né? Na verdade, aqui em casa eu só avisei 15 dias antes de embarcar, né? Porque aqui em casa a gente sempre consumiu muito esporte, né? E minha mãe, meu pai também consomem, acho que muito minha culpa. E tinha o peso da Renata Gondi, né? Eu dei várias entrevistas antes de sair daqui e sempre uma pergunta era sobre a Renata Gondi, infelizmente. Então, eu deixei para avisar em casa e deixei para avisar faltando 15 dias. Eu ia deixar para faltar 10, mas eu tive que dar uma entrevista numa rádio, e essa rádio era a Rádio Globo aqui em São Paulo, no programa do Paulo Barbosa, né? Uma aluna arrumou, a gente foi lá dar essa entrevista, era o programa mais ouvido. Eu falei, gente, agora não tem escapatória, todo mundo aqui vai saber disso aqui, não tem jeito, né? E dito e feito, né? Então, eu expliquei faltando só 15 dias que eu estava viajando. Mas o que eu perguntei para equilibrar tudo foi montar uma agenda e ter disciplina em cima dessa agenda. E aí, de novo, eu perguntei para o Igor quanto tempo eu ia demorar para treinar. Ele fez o treino também já pensando na minha rotina do dia a dia. Então, eu dava aula de manhã das 6h15 até 10h45. 10h45 eu caía na água até 12h45, 13 horas, isso de segunda a sexta. Eu fazia isso. O período da tarde eu tinha livre, então eu fazia as coisas do dia a dia, né? Nessa época, meu filho fazia fono 3 vezes durante a semana, então eu pegava ele logo depois do treino, já saía, pegava ele, levava ele na fono, depois ficava com ele, aí deixava ele na casa da minha ex-mulher, aí eu voltava, me trocava e ia para a noite para dar aula. Então, era essa a rotina de segunda a sexta-feira. Final de semana, quando foi a partir da virada do ano de 2004, que foi o ano da travessia, porque nós tínhamos que decidir em 2003 isso, né? Aí a gente começou a treinar os sábados. Aí, sábado você tem um treino longo, então ele consumia a manhã de sábado. E aí eu conciliava namoro, filho, com sábado e domingo, né? De vez em quando você tinha que treinar no sábado, e domingo você tinha a competição onde você levava a sua equipe.
e também você competia, então aí você já virava 2 semanas direto treinando. Então foi nesse balaio de gato que a gente foi fazendo isso, com uma agenda, né, bem disciplinada mesmo, e tentando não faltar nenhum treino, que foi o que a gente conseguiu fazer. De todo treino seria um passo, né? A gente sempre foi pensando assim, cada treino vai ser um tijolinho que a gente vai estar fazendo para a gente poder fazer o Canal da Mancha. E foi nesse formato, né? Nesse formato aí no dia a dia. E a família a gente avisou por último, quando faltava 15 dias aí para a gente poder viajar aí, né? E ok. Você faz parecer a coisa mais fácil do... É simples, né? É É super simples. impressionante. Não, é só uma agenda que eu vou É, organizar. Não, E mas, ó, é um você... checklist. É um checklist. E a minha família, 15 dias. Deixa eu falar um negócio. Eu acompanhei essa preparação. É até a pergunta que eu vou fazer para o Igor. Eu acompanhei tudo isso, porque eu trabalhava com o Marcelinho nessa época. E tem duas curiosidades que acho que são interessantes. Porque ele está passando com uma simplicidade que não era bem assim. Ele tinha uma questão do fuso horário. Então, num determinado momento dessa preparação, ele tinha que nadar de madrugada. E aí, ele ficava, não lembro se você ficava com a chave da academia, o que era, Marcelinho? Eu sei que ele caía no horário que estava todo mundo dormindo, a academia fechada, ele ia para a piscina nadar. Essa era uma curiosidade. E tinha uma outra questão, que isso foi muito impressionante, porque o Marcelo era muito magro, muito, muito magro. E ele teve que engordar, né? Porque como é que ele ia atravessar naquelas condições um lugar que ele podia ter hipotermia? E ele engordou demais. Então, minha pergunta é para o Igor, né? Conta como que é essa preparação, quais são esses cuidados, como que foi, porque ele está querendo passar uma imagem que não é bem assim, a coisa é bem mais complicada, porque eu acompanhei isso. Bom, bom. O Marcelo eu chamava de filé de borboleta, né? Sabe, tipo filé de borboleta, esse era o Marcelo, né? Quando eu conversei com ele, ele já sabia. Tinha que procurar um nutricionista, um médico, ele tinha que subir de peso. Não tem jeito, ele tinha que ter um acúmulo de gordura, senão ele não ia aguentar o frio. Mas ele engordou então, ele muito, não foi, Igor? Quanto que foi, Marcelinho? 12 quilos. 12 quilos. Eu lembro que ele ficou, não. De repente, ele inchou. Na verdade, não ligo nem pelo peso, mas é o percentual de gordura. Um atleta tem que ter pelo menos entre 18% e 20% de percentual de gordura, né? Acho que o Marcelo, antes disso, devia ter 2, né? Tão magro que era. Então, ele teve que... Mas não é um modo de fazer. No começo, quando você sobe de peso, você fica até difícil de nadar, mas o corpo vai se adaptando e você vai voltando de novo a manter as séries como se você mantinha antes. Isso é natural. Isso não... com acompanhamento ou de um nutricionista ou de um médico, você consegue subir. Os treinos de madrugada eram 2 motivos. É um trabalho psicológico, né? Porque o Canal da Mancha você não tem horário para sair, você pode sair 8 da noite, 4 da manhã, 3 da tarde, depende das condições de vento e tudo mais, então ele tem que estar preparado para tudo. E eu falo psicológico porque é uma natação solitária, né? Por mais que eu estivesse no barco ali do lado, é ele sozinho com ele mesmo. Então, esses trabalhos, e a gente fez trabalhos na Represa Billings também, né, de madrugada, esses são trabalhos que fisicamente não agregam muita coisa, mas agregam psicologicamente. É você combater. Eu sempre falo que nós temos um diabinho e um anjinho, né? O diabinho é o danado. Eu posso falar palavrão aqui? Não Pode. sei. Pode. O diabinho é o filho da puta que fica toda hora falando para você assim, cara, dorme até mais tarde, tá frio hoje, para que você vai treinar hoje? Ah, tem uma festa, vai na festa e tudo mais, né? Isso todo mundo tem. E você tem que ter um anjinho falando assim, peraí, mas eu que escolhi isso, eu tenho que nadar, eu preciso me preparar. Então, é uma conversa pessoal, interna, que acontece o tempo todo, nos treinos, na preparação, no próprio canal, né? Tem horas que tem dores e que vai estar questionando, eu acho que eu não vou aguentar mais, não está dando, aí o anjinho fala, peraí, mas você treinou para isso, espera mais um pouco, né? Então é um trabalho, né? E aí eu sempre prezo que os atletas façam ou yoga, ou se são religiosos que vão rezar, porque rezar para mim é uma meditação, ou façam meditação, eu fiz taoísmo, qualquer coisa que fosse nesse sentido, que é para tentar achar esse equilíbrio de conversa interna que você tenha. Então, são esses os trabalhos. É complicado, mas é assim, o que o Marcelo colocou. Se você, primeiro, eu não convido ninguém, a pessoa que me procura, então ela está determinada a tentar fazer isso. Eu não escondo as regras, eu passo as regras como vai ser.
Eu falo para todo mundo que assim, é mais difícil treinar do que às vezes cruzar o canal. 2. O cara montou uma estrutura, é só ele seguir. E realmente, ele criou uma estrutura, parece complicada para vocês, mas ele criou uma estrutura que é possível ele fazer, né? Então a gente acompanhava, às vezes, por que de sábado tinha que ser um treino maior? Porque ele tinha que atingir uma metragem semanal, né? O objetivo é semanal. Como ele tinha uns horários reduzidos durante a semana, ele tinha que pagar a conta no final de semana, né? Ponto. É basicamente isso. Que também não deixava de ser um trabalho psicológico, que era um treino muito maior. Aí eu na beira da piscina, que é muito pior, né? Porque aí eu pego no pé mesmo. Então, isso ajuda, isso acaba desenvolvendo, fortalecendo a mente do atleta. E era, né, a pergunta que eu já ia emendar, que Eu estou respondendo antes, hein, Renato? eu passei as perguntas para o Igor, entendeu? Aí na Suíça, que aí já faça a ponte. Então, continuando nessa linha aí, Marcelo, como foi as tuas escolhas para essa preparação mental que o Igor também te aconselhou, né? Você foi rezar, foi fazer yoga? Conta pra gente um pouco como foi isso. De preparação mental que eu fiz, eu falei, fui mais para a prática, né? Então, o que acontece? Como a gente tinha que fechar um ano antes a travessia, nós fechamos lá em maio de 2003, eu tinha férias em julho, eu nunca tinha tirado 30 dias de férias direto, então eu tirei 30 dias de férias em julho e fui para Santa Catarina, né? Fui para Santa Catarina e fiquei 30 dias lá em Santa Catarina nadando no frio, né? Então eu treinava de manhã numa academia lá que eu acabei pagando durante um mês, e à tarde, para começo da noite, sempre, né, caindo o sol, eu entrava no mar ou na Lagoa da Conceição e nadava mais ainda, né? E, então, lá, na verdade, eu comecei a pegar essas temperaturas de 15, 16, 17 de água, né? E seguindo a planilha de treino. Então, eu fazia o treino e depois eu ia fazer uma compensação lá. Então, foram durante 30 dias isso para ir acostumando, né? Já imaginando que daqui a um ano, né? Até para marcar uma coisa assim, né? Eu ia estar passando por aquilo lá. Então, esse foi, acho que, talvez o primeiro trabalho psicológico que eu fiz. E depois eu busquei ler, eu li muita coisa, né? O que eu gostei de ler foi até um livro que o Igor me prestou sobre o taoísmo, a gente levou para lá, e o livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas. Foram dois livros assim que eu li bastante, cheguei a reler eles, o tal do taoísmo e Cestas Sagradas do Phil Jackson. E focar que tinha que fazer os treinos, focar que tinha que fazer a preparação, focar que você tinha um objetivo lá de chegada, né? Então, basicamente, foi isso. Teve vários diabinhos, né? Geralmente, a minha turma de sexta-noite falava assim, mas o que você vai fazer daqui a algumas horas? Você vai nadar, mas está muito frio? Não, nós vamos nadar, vou para a represa, vou nadar. Então, a gente ia dessa forma, se motivando. E o que eu fazia, principalmente nos dias que tinham algumas séries que o Igor colocava, e que eu interpretava como séries de desafio, e eu falava assim, putz, eu preciso fazer esse treino hoje, eu não posso de jeito nenhum me arrepender ou o diabinho ganhar, me fazer sair da piscina. Aquele dia eu já chegava na academia falando para todo mundo a minha série principal. Eu falava que ia fazer, e aí muita gente, você não vai fazer essa série hoje? Não, vou fazer essa série hoje. E aí eu falava, cara, eu acabei de falar para todo mundo que eu vou fazer, eu não vou poder sair. Então, era como eu montava uma armadilha para mim mesmo, que eu falava, já que eu falei para todo mundo que eu vou fazer isso, e ponto final, e a gente vai fazer. E assim, durante a travessia, teve algum diabinho que falou com você? Não, durante a travessia, não. Durante a travessia, não. A gente estava, acho que, muito bem preparado, né? O Igor conseguiu me preparar muito bem para a prova lá. Então, assim, durante a prova não teve nenhum diabinho, não, né? A gente teve momentos, sim. Teve um momento de desconforto, que foi logo no início, mas depois, ok. Mas acho que era mais de nervoso até. Então, eu acabei vomitando 2 vezes e ponto final. E depois não, depois foi com foco até o final mesmo. E mesmo no final, que a gente estava nadando para fazer abaixo de 10 horas, mas entrou uma corrente, e eu acabei não chegando em Cap Griné. Eu comecei a ver o ponto de Cap Griné passando do meu lado e o barco indo para o outro lado, e você vai acompanhando o barco, né? Aí eu falei, cara, a casa caiu.
E aí veio a alimentação 10 minutos depois, aí o Igor falou, você vai nadar mais 3, 4 quilômetros, porque Capegrinê passou e nós vamos chegar na praia. Então tá bom, então vamos aproveitar esses 3, 4 quilômetros, vamos nadar, vamos ficar aqui mais uma hora e pouquinho nadando, e foi o que aconteceu, né? Ô, Igor, eu queria saber duas coisas, assim, né? Primeiro, assim, quantos atletas você já acompanhou? E tem uma outra questão que eu acho que é legal a gente falar aqui, a natação, né? O estilo da natação de piscina é diferente da natação em águas abertas. Conta sobre essa adaptação no nado, que tipo de adaptação, qual é a diferença entre um nado e outro para você encarar um desafio desse? Primeiro, respondendo a sua pergunta, levei 110 atletas, consegui cruzar 199. Eu estou aqui na Suíça, indo para a Inglaterra amanhã, para levar o meu 111º, né? Vamos ver se ele cruza, e aí vai ser o 100º a cruzar, se conseguir, né? A adaptação, na verdade, é porque na piscina é muito recomendado você trabalhar com o cotovelo um pouco mais alto, né? Porque o retorno é melhor, a posição de nada é melhor, porque você está nadando numa piscina com a raia antimarola, aquela piscina lisinha e tudo mais. O problema é que você vai nadar no mar, ou mesmo numa represa com vento, esse movimento cotovelo alto, se a água bate aqui no teu braço, ele vai forçando muito o ombro, né? Então, e essas são provas longas, né? Nós estamos falando aí de prova de 7, 8, 10, 12 horas, 18 horas, né? Quando eu fiz ida e volta. Então, o teu ombro não aguenta. Então, na verdade, você vem com o braço mais estendido, mais próximo do nível da água, porque você não faz a rotação completa, você faz um giro mais lateral, você não força tanto o ombro, e é uma questão de física. Com essa amplitude do braço, você quebra as marolas mais fácil. Com o movimento aqui, muitas vezes a marola bate, teu braço não consegue entrar lá na frente, entra embaixo. Desse jeito, você consegue quebrar as ondas, né? E esse é um estilo que, se você olhar agora os fundistas de piscina, é o que estão nadando. E já está migrando para outros nadadores também. Porque tem um outro fator. Antigamente tinha, e eu sou uma vítima disso, eu sou bem mais velho, antigamente os atletas tinham muita lesão de ombro, mas muita lesão de ombro, né? E aí, para você ter uma maior longevidade na natação, esse abraçado a mais pela lateral mais estendido, você não força tanto o ombro, e, na verdade, em termos de desempenho, dá no mesmo, porque o que importa na natação é a pegada dentro da água, né? Se você faz o giro do tronco correto e a pegada dentro da água, é isso que faz você evoluir, não é como você tira o braço fora d'água, né? Não é tão bonito, talvez, não é tão clássico como um cotovelo alto, né? Que o estilo fica mais bonito, mas é mais eficiente, né? E te dá uma longevidade. Então, essa é uma mudança. Então, muitos atletas que eu levei que eram de piscina, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o modo de se nadar. E eles viram, no começo, os tempos pioram, depois de uns 2, 3 meses, volta a fazer os mesmos tempos, e, na verdade, eles se sentiam menos doloridos pós-treino, né? Que os treinos são longos, né? Então, é essa a tendência. Ô, Igor, em relação à sua travessia e a do Marcelo, tem a diferença que você fez ida e volta, porque eu fico aqui pensando que são dois doidos, né? Tudo bem, você vai. Agora, o Igor, ele vai e volta, né? Então, assim... E leva mais 110 depois. Tipo, vou ali, dou uma virada olímpica e volto tudo. Bem assim, Igor, né? Então, além dessa diferença de metragem, na preparação de uma prova só de ida para uma prova de ida e volta, quais são os componentes e quais são as estratégias que você organiza e que você pensa para o nadador e que você também pensou para você, num comparativo entre as duas provas, assim, você e Marcelo. Tá. Vamos lá. Bom, o cruze já é complexo, você tem um volume alto de treino e tudo mais. Para fazer ida e volta, você tem que aumentar um pouquinho. Na verdade, você aumenta no final de semana esses volumes, mas o trabalho é muito mais psicológico, né? E assim, eu nunca treinei ninguém para fazer ida e volta, ninguém me procurou para fazer ida e volta. Eu já levei dois brasileiros que tentaram fazer ida e volta, mas treinaram por conta e não conseguiram. Eu nunca treinei. Mas no meu treino, na verdade, foi muito mais psicológico. Eu botei, quando eu resolvi fazer, e foi de um ano para o outro, porque em 96 eu cruzei o Canal da Mancha. Eu fazia 800 metros de aquecimento, eu imaginava que os primeiros 400 metros eu estava chegando na França, os segundos 400 metros eu estava voltando para a Inglaterra. Eu ia na padaria
mesmo que fosse de carro, eu imaginava que na ida até a padaria eu estava chegando na França, na volta eu estava para casa, eu estava indo para tudo eu fiz isso, tudo. E justamente para me condicionar que a prova não era chegar na França, a prova era chegar na França e depois voltar para a Inglaterra, né? E se verem meu vídeo, eu fiquei 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, no máximo, acho, para fora d'água, que é obrigatório. Você tem que chegar na sair fora d'água, né? A única coisa que eu pedi para o Cláudio, que era quem estava me acompanhando, é que me passasse um pouco mais de vaselina debaixo do braço, porque já estava pegando por causa do sal. Então, ele chegou antes na pedra. Eu cheguei lá, só levantei os braços e voltei. Então, para mim, eu nem lembro, eu só sei disso tudo porque eu vi o vídeo. Porque eu estava tão focado na ida e volta que para mim foi uma continuação. É como se eu nem tivesse parado na França, né? Literalmente dado uma virada olímpica e voltando nadando, que era o meu objetivo. Então, isso foi um modo de eu trabalhar a mente. Cada um tem um jeito, esse foi meu modo de trabalhar a mente para poder terminar a prova. Você está trazendo toda essa questão, né? Como que você se preparou psicologicamente para essa ideia do ida e volta? Eu queria saber, assim, agora com o Marcelinho, né? Quais foram as lições que você trouxe para a tua vida dessa jornada? Desde toda essa questão da preparação, até cruzar o canal, até a finalização da prova. Como que isso mudou? Porque ninguém passa por uma experiência dela e fala, tá bom, deixa eu voltar para a minha vida, deixa eu ir até a padaria comprar um pão, né? Alguma coisa isso trouxe para você, para a tua história. O que você acha que mudou? Para mim, Claudinha, assim, eu acho que as grandes lições assim que vêm depois dessa transformação, que realmente, como o Igor falou no início, né, a jornada do treino é o ponto principal, né? Para mim, eu acho que foram 3 fatores. Primeiro, o planejamento. Você acaba sendo uma pessoa mais planejada no dia a dia, né? Segundo, a resiliência, né? Porque a gente entra para fazer o canal e a gente vira passageiro, né? A gente precisa se moldar a todas as condições que vão acontecendo lá no decorrer da prova, né? Então, essa resiliência de você saber o que você precisa mudar, que você imaginava uma coisa e isso totalmente muda, né? Então, por exemplo, a gente estava crente que a gente ia sair da praia, né? Só que no dia da minha travessia tinha uma outra atleta do Japão já na praia parada para sair. Então eu tive que sair de uma parede, né? Nessa parede eu tive que nadar até essa parede e subir numa escada, né? Então, porque a regra manda que você tem que estar com os 2 tornozelos para fora d'água para iniciar e para terminar a prova. E isso não estava no nosso script, né? De jeito nenhum, né? Isso não passava pela cabeça. Então, a resiliência de você ter que mudar ao longo do percurso, eu acho que isso fica depois marcado para você. E depois, acho que também uma terceira lição que eu tomo disso tudo é de você poder acreditar que tudo é possível, né? Como eu falei no início do programa, eu não tinha um background tão grande de provas grandes e a gente se preparou, a gente, né, foi motivado até pelo Igor para fazer uma prova maior até, né? O Estreito de Gibraltar é um terço só do Canal da Mancha, então, quer dizer, é um grau de complexidade bem menor. E a gente viu que tudo é possível, né? Desde que você tenha a dedicação, planejamento, né? E esteja, né, predisposto a passar por tudo que você tem que passar para você alcançar êxito. Então, eu acho que essas são as 3 maiores lições aí, e que depois eu carreguei isso para a minha vida e carrego até hoje, né? Acho que o Canal da Mancha ele serve para mim como âncora até hoje, quando eu tenho algum obstáculo na minha vida, ou quando a gente recebe algum convite para fazer algum projeto, algum trabalho, que vai ser muito difícil, e a gente fica, pô, será que eu consigo, né? Como disse o Igor, será que o diabinho fica aqui, você não acha que você não é capaz, não. Não, a gente é capaz, a gente faz sim. Então, eu acho que essas são, dessa jornada toda, eu acho que isso é muito legal. E também, né, para fechar, eu acho que a amizade, né? A amizade com o Igor, né? A gente já são 18 anos aí que a gente já se conhece, mais que 18, né? Mas são 18 da prova já. E a gente está sempre, né? A gente fica um tempo sem falar, mas a gente vai se falando, tudo. E a gente acaba até se conectando, né? Porque eu lembro que, eu acho que, para mim, em termos de natação, depois do Canal da Mancha, foi assistir as Olimpíadas do Rio. E tem um caso super curioso, que no Rio eu tentei
o ingresso para todas as noites, e eu consegui apenas para uma noite. Foi uma noite muito legal, que foi a final dos 200 medley, né? Estava o Thiago Pereira na final, e estava o Michael Phelps também na final, e o Michael Phelps, naquela noite, ele se tornou o primeiro tetracampeão olímpico. E um pouco antes de começar essa jornada, meu ingresso deu direito a eu ficar lá em cima, quase na última cadeira, na última fileira lá, enfim. Aí vem alguém correndo lá de baixo, tal. Pô, mas não, vamos ver se tem algum lugar. E era o Igor. E aí o Igor assiste a prova do meu lado nesse dia. Então, quer dizer, nem se a gente tivesse combinado, isso daria certo. Tem uma conexão cósmica aí, gente. Coisa maluca isso. Deixa eu só falar um negócio, assim, ouvindo você falar, né? A impressão que eu tenho é assim, se a gente for perguntar assim, o impossível existe? Sim, o impossível existe, mas ele está muito mais perto do possível do que a gente imagina, né? Na verdade, é a gente que coloca o impossível no lugar onde ele está, né? É muito louco, muito bom. Ô, Rê, fecha você agora pra gente. Então, eu não tenho o diabinho falando para mim, nem anjinho, mas tem aqui a produção falando que o tempo está acabando. O tempo está acabando. Está acabando, mas assim, foi muito legal. Primeiro a gente poder mostrar para os nossos telespectadores um pouco da história do Marcelo, porque que está com a gente aqui toda semana e trazendo o Igor, né, que assim, tem uma experiência incrível e também ele é um nadador que fez essa prova mais de uma vez, né? Não só fez ida, mas fez ida e volta. Então vive isso, né? A vida dele tem muito de viver o Canal da Mancha. Acho que é um estilo de vida também, que eu acho que a cabeça acaba tendo com isso. E aí, né, tem uma brincadeira aqui nossa, Igor, que é o seguinte: 60 segundos que você vai ter, né, que falar o que é alguma coisa relacionada ao tema de hoje. No caso, é o Canal da Mancha. Então eu vou te perguntar, depois eu vou jogar a bola para a Claudinha perguntar para o Marcelinho, tá? Igor, Canal da Mancha é 60 segundos para responder. O Canal da Mancha é a prova de que tudo é possível, tá? A prova de que você pode superar, ser resiliente e conquistar, basta querer. É isso que eu vejo. E só complementando uma coisa que o Marcelo falou, e eu falei, eu levei 110 atletas, 99 cruzaram, mas os 110 mudaram o seu modo de viver depois do canal. Foram todos muito mais autoconfiantes. Então, isso eu acho que eles levam para casa. Sensacional. Claudinha é Muito bom. Para um fundista, até que ele foi rápido, né? Eu sou de pouca conversa. Fundista, gente. Marcelinho, Canal da Mancha é... Como é difícil ser o segundo para responder isso, né, minha gente? Como é difícil. Gente, eu vou falar que o Canal da Mancha, para mim, é o meu exemplo de que tudo é possível, que a jornada é muito mais importante que o resultado final. Então, galera, aproveita a jornada e o seu futuro faça a partir de hoje, faça a partir de agora. É isso. Então, estamos chegando ao fim. Olha só, hoje eu estou pegando o lugar do Marcelinho, do Crianças em Movimento, esse é o 25º programa. E agora nossas despedidas. A gente encontra vocês na próxima semana. Foi um super prazer receber vocês todos aqui. E, Igor, suas despedidas aqui para o nosso programa. Gente, obrigado pelo convite. Eu acho bacana a gente falar, não no caso da maratona aquática, mas principalmente conversar sobre a superação do ser humano, né? Que não é só no esporte, mas é na saúde, às vezes é no trabalho. Isso é importante. Pelo que eu sei, são crianças que ouvem isso é importante para a formação. Eu sou um cara muito crítico quanto à falta de esporte para o jovem, né? Eu brigo muito, já tive várias vezes em Brasília, em brigas com deputados. Teve uma época até que queriam tirar a educação física das escolas, né? Isso é uma imbecilidade. O maior exemplo de cidadania que uma pessoa pode ter é praticando esporte, né? Com a formação. Então, eu acho parabéns pelo programa, sucesso sempre, né? Vocês estão começando muito bem,
Tá? Eu acho que isso é importantíssimo, tem que ser divulgado. Parabéns, Marcelo, parabéns, Renato, parabéns, Cláudia, tá? E obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Igor. Marcelinho, hoje você se despede. Hoje eu vou me despedir. Primeiro, Vou me despedir primeiro. Beijos, meus meninos, minhas meninas. Eu não sei se eu volto semana que vem apresentando, acho que eu perdi minha vaga, mas se não perdi minha vaga, eu volto semana que vem. Igor, muito obrigado aí por você ceder o seu espaço, o seu tempo aí nessa sua quarentena. Sucesso ao longo da semana. E, galera, segunda-feira, nas nossas redes sociais do programa. Beijo, obrigado. Claudinha, você agora, suas despedidas. Olha só, eu adorei contar essa história, porque eu acompanhei essa história, né? Então, é sensacional, assim, poder ouvir do Marcelinho, enfim, a história dele. Foi muito legal ouvir o Igor falar, né? E tem uma questão que ele trouxe, assim, a questão da superação, né? A gente aqui, a gente sempre tenta passar uma mensagem com os convidados que a gente traz do potencial da educação e do esporte para a vida do indivíduo. E eu acho que você trouxe isso de uma forma muito enfática, muito bonita, né? Que é esse potencial de transformar, né? A ideia da jornada mesmo, né? E você acompanhando tantas jornadas como essa. Então, assim, obrigada pela tua presença. Semana que vem a gente está de volta, quem sabe com o Marcelinho apresentando, quem sabe, a gente ainda não sabe, a gente vai decidir quem vai ficar com esse lugar. Liguem para a gente, mandem cartas e e-mails, descobrir quem vai ficar com esse lugar do Marcelinho. Gente, olha só, foi demais, muito obrigada. E assim, eu que fui nadadora, mas eu me descobri gostando mais de treinar quando eu fui para águas abertas, e justamente por isso, porque o importante era a jornada, era chegar até o fim. Então, ouvindo esse bate-papo, só mexeu aqui nas minhas memórias afetivas. Então, muito obrigada a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.